Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando nas revistas da CPAD neste primeiro trimestre de 2018 com o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor José Gonçalves, que é pastor em Água Branca, Piauí. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título Contrastes na Adoração da Antiga e Nova Aliança. O texto áureo está na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22, que diz o seguinte: que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E a verdade prática diz: a eficácia da adoração nesse período da nova aliança está no fato de ela estar fundamentada no sangue de Cristo. Então nessa lição nós estaremos estudando aí basicamente a diferença de adoração, de prestar um serviço, de prestar um culto a Deus. Então nós vamos ver a respeito da adoração no Antigo Testamento, da adoração no Novo Testamento. Vamos ver aí as diferenças principais. Mas na nossa lição não abrange aí a adoração desde que o homem foi criado, mas a adoração durante o período da vigência da lei. O louvor e a adoração não são características de um culto apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. E nós vamos ver que Deus, quando Ele ordena que se construa um tabernáculo, Ele tem em vista a adoração do povo, aquele povo que Ele chamou, descendentes de Abraão, para que eles prestassem um culto a Ele. E o tabernáculo e todo o serviço do tabernáculo, tudo era para ser feito exatamente como o verdadeiro culto que era realizado então no céu. Então o culto na terra era a figura do culto no céu. Tudo tinha sua função, tudo tinha sua importância, tudo era para ser feito segundo foi ordenado. Agora o problema do culto era a maneira do povo executar esse culto. O desejo que esse povo deveria ter de prestar esse culto a Deus, que é prestar um serviço a Deus, um serviço de adoração, de humilhação, de reconhecimento de Deus como Pai, como Senhor, como Criador. E aí está a maior importância, a maior diferença entre louvor e adoração. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Então nós vamos a Deus relembrando os seus feitos e louvamos a Deus pelos seus feitos. Na adoração, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Então, aí não é mais pelo que Ele fez, é pelo que Ele é, o que Ele representa para nós. E nós vamos, na adoração, reconhecendo que Deus é, ao mesmo tempo, poderoso, que Deus é longânimo, que Deus é cheio de amor, de misericórdia. Reconhecer que Deus é onisciente, Ele sabe qualquer coisa. Ele é onipresente, Ele está presente em toda parte ao mesmo tempo. Também Ele é onipotente, Ele pode qualquer coisa. Então nós temos que ter em mente o que Deus é, o que Ele representa para nós. Nós temos que reconhecer Deus como nosso Pai, como o Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Então o sentido da adoração é quando você consegue se colocar como sacrifício diante de Deus. É quando você entrega totalmente a sua vida a Deus. Então esse é o legítimo culto. Essa é a grande diferença entre o culto prestado por Abel e o culto prestado por Caim. Caim ofereceu aquilo
que era fácil de ele conseguir aquilo que ele trabalhava, aquilo que era realmente um presente para Deus. Mas Abel, a intenção dele era se dar, se oferecer a si próprio a Deus. Então Deus se agradou do culto de Abel, porque Abel, ele queria dar sua vida para Deus. Como ele não poderia se matar e se oferecer a Deus, ele colocou um animal no lugar dele. Então, ali foi oferecido, em lugar do seu sangue, Abel ofereceu o sangue de um animal. Então veja só, é uma vida sendo dada, é um sangue derramado. Então esse aí é o sentido real da verdadeira adoração. É entregar a vida totalmente a Deus. Então Abel fez esse tipo de adoração, prestou esse tipo de culto a Deus. E Deus então se agradou de Abel. Nós vamos ver que o culto prestado por Abraão, quando ele oferece o seu próprio filho a Deus, esse é o culto que agrada a Deus. Então, é esse tipo de culto que deveria ser prestado. Todos aqueles que iriam prestar um culto a Deus, uma adoração a Deus, deveriam ir com este sentido, de dar a sua vida para Deus, de prestar um serviço a Deus, de ser instrumento de Deus. E no Novo Testamento, esse é o mesmo sentido exigido. Jesus disse para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então é aí uma adoração legítima, verdadeira. Como no Antigo Testamento não era prestada, agora, com o derramado do Espírito Santo em nós, assim que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós devemos ter esse sentido, o sentido de irmos a Deus e entregarmos nossa vida a Ele, para que Ele nos use para fazer a sua obra na terra. Então essa é a legítima adoração que deveria ser prestada. É uma adoração que você se entrega totalmente como aí alguém que está o quê? Como templo de Deus na terra. Como morada de Deus na terra. Então, se nós somos morada de Deus na terra, templo de Deus na terra, vamos colocar aí tabernáculo de Deus na terra, então nós somos representantes de Deus na terra. Nós estamos substituindo Jesus na terra. Jesus veio para dar a vida por nós, para pregar o Evangelho, para curar as pessoas, abençoar as pessoas, para salvar as pessoas. Nós não vamos fazer um sacrifício para salvar ninguém, porque Jesus já fez esse sacrifício. Dele é certo, é completo, é eterno, é eficiente, e é um só sacrifício que ele fez. Mas nós vamos nos sacrificar pelos outros, nós vamos dar a vida para que os outros sejam salvos. Nós vamos oferecer-nos a Deus para fazer a obra de Deus na terra, que é a pregação do Evangelho, levar as boas novas a todas as criaturas. Então nós estamos aqui para prestar um serviço, entregar nossa vida para Deus, para fazermos esta obra de salvação. Então nós continuamos fazendo aquilo que Jesus fazia. Então nós, aqui na terra, cada um de nós, é como se cada um de nós fôssemos o quê? O tabernáculo de Deus. Então nós vamos colocar aí o nosso corpo como se fosse o átrio, vamos colocar nossa alma como fosse o lugar santo e colocar aí nosso espírito como se fosse o santo dos santos, né? Onde está a presença de Deus, onde está o Espírito Santo em nós. Então nós vamos andando pelo mundo e fazendo a obra de Deus, representando Jesus Cristo, pregando o Evangelho. Olha lá, no lugar santo tinha a mesa de proposição, que significa aí os pães, né, da proposição. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Para nós tem o significado de nós levarmos a palavra de Deus. Depois, no meio ali, tinha um altar de incenso, que lá em Apocalipse diz que ali são colocadas as orações dos santos, né, que chegam diante de Deus. Então, nós temos a função de orar, de interceder, né? Jesus era sacerdote, intercedia pelo povo e continua intercedendo até hoje.
Então nós temos que estar aí intercedendo, orando pelas pessoas. Depois, do lado esquerdo tinha o candelabro, né, com 7 braços ali, as lâmpadas acesas, tinha um azeite ali dentro dos braços para manter a lâmpada acesa. Então o azeite aí fala do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Jesus, nós vamos ver lá em Isaías falando, né, das unções do Espírito Santo sobre Jesus, representado então pelo candelabro dos 7 braços. Então nós vamos ver que o Espírito Santo estava sobre Jesus, guiando Jesus em todo o seu ministério. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, fazia a obra de Deus. E nós, da mesma forma, nós devemos estar sempre cheios do Espírito Santo e fazendo a obra de Deus, direcionados pelo Espírito Santo. E lá no Santo dos Santos estava a arca. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, representando o Pai. E o Pai é que deu a lei no Monte Sinai. Tinha ali o vaso contendo maná, né, que é o pão e o alimento, é Jesus Cristo, representando Jesus Cristo. Tinha a vara de Arão que floresceu, ali representando o Espírito Santo, que dá vida, né, tem o poder para gerar ali a vida. Então, ali a arca era representante da presença de Deus. Onde estava a arca significava que Deus estava presente.